estamos de volta agora com o Sebastião Camargo, falando hoje, né, nesse terceiro programa, sobre o respeito às leis divinas. A gente deixou para esse bloco um assunto muito interessante que você tinha começado a esboçar aí um pensamento, né, Sebastião? Do semelhante, atrai semelhante, enfim, queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Exatamente. Nós costumamos dizer que os iguais se atraem e os contrários se repelem. Os contrários se atraem, professor e aluno, por exemplo. Então, o que nós chamamos de energia negativa e energia positiva. Na realidade, são dois polos. Separadas, fazem pouca coisa, mas juntos, grandes coisas. Então, se o professor atrair um outro professor, eles podem criar uma escola, mas sem alunos não vão ter como exercitar, né, os seus os potenciais. Porque se os contrários se atraem, o mais experiente vai ensinar o menos. Se os iguais se atraem, formam uma força maior. Nós podemos formar uma universidade de ensinos. Mas se o contrário apenas fugir do seu símile, que está ao contrário, então eu não vou me unir a uma pessoa ignorante, se sou sábio. Tá. Para que serve a minha sabedoria? O que vai ensinar um mestre a um outro mestre? Eles podem trocar ideia de como sintetizar aquele conteúdo para passar para um contexto menor. Porque a inteligência do sábio só faz diferença para o ignorante. Para outro sábio, às vezes ele vai ficar até com cara de bobo, falando as mesmas coisas e não teria nada. Por isso que nós vemos muitas pessoas buscando um estado de harmonia e depois como se fosse sombra e água fresca. Isso não vai nos levar a nada. Joana de Ângelo nos mostra que quando concluímos um desafio, um outro surge muito mais abrangente. Após uma etapa já desafiadora, surge uma outra muito mais desafiadora ainda. Porque esse é o mecanismo do progresso. Por isso que esse progresso subordina-se a essas leis. Vamos dar um exemplo muito clássico. Tem átomos, regidos por essas leis, que a experiência do nascer, viver e morrer é 2 milésimos de segundo. Tem elementos como o chuchu, por exemplo, tem uma lei que rege a sua estrutura, que após cozido, se não ingerirmos, alguns minutos depois, simplesmente os elementos vão se decompondo e voltando ao estado de fluidos e sendo devolvidos à natureza. Então, a parte mais nobre dele evapora-se mais ou menos em 1 hora. Se deixarmos para comer o chuchu após 1 hora, já não vai ter grande coisa ali para o nosso organismo. Então, essas leis não esperam por nós. Por isso que o progresso não depende do homem. O homem, conhecendo essas leis e respeitando-as, ele pode acelerar o progresso. Porque em respeito a elas, vendo que ele pode fazer algo a mais para melhorar o contexto, então quem respeita o contexto onde vive, respeita as leis que o regem. Porque ninguém ama o que não respeita. Agora, ninguém respeita o que não conhece. Sim. Por isso, aquela instrução que nós falamos no programa passado é necessário para o respeito a essas leis. Porque ela nos vai dar exatamente noções do que seriam essas leis. Por exemplo, a lei que rege o pensamento, que rege as emoções, o mecanismo das palavras, os nossos comportamentos. Então, para todas as facetas da vida, em todas as frequências, existem leis que normatizam cada situação. Essas leis são imutáveis? São imutáveis. Embora, a nosso ver, né, a nível humano, nós podemos ir aperfeiçoando as nossas leis humanas para que elas sejam semelhantes às leis divinas. Então, nós é que criamos leis, como Moisés criou as leis civis, o olho por olho, dente por dente, ou seja, faça ao outro o que ele lhe fizer, quer dizer, devolva. Sim. Jesus vem dar uma alteradazinha. Eu não vou falar 360 graus, porque não foi tanto assim, mas mudou quase totalmente, porque ore pelos que vos perseguem e calunia. Faça o bem a quem lhe deseja o mal. Ame quem te odeia, era bem diferente do olho por olho, dente por dente. Sim. Quer dizer, agora fazei a outrem o que gostaria que o outro lhe fizesse. Então muda quase totalmente o contexto. E o ensino dos Espíritos vai aperfeiçoando a compreensão, quer dizer, os mecanismos de compreensão dessas leis. Porque Jesus, para muitos, nem falou. Nós vemos isso na Bíblia. Ele, como se fizesse, cortasse, passasse longe de pessoas ou de seres que não estavam prontos para ouvir o que ele tinha para dizer. Isso não é maldade. E para outros falou em parábolas, que ficou obscuro.
para alguns falou claramente, mas com o ensino dos Espíritos que veio para relembrar o que ele disse, para explicar o que não ficou compreendido e para acrescentar o que não foi dito. Então nós vemos que é ele, de alguma forma, retornando em forma de um universo de entidade de espíritos, porque o que nós chamamos de espírito da verdade é um agrupamento de espíritos a serviço do Cristo, né, repassando o que ele já havia dito, agora relembrando, rememorando, para aqueles que não tiveram contato ou para aqueles que tiveram e não compreenderam, e assim sucessivamente. Sebastião, mesmo eu não conhecendo, por exemplo, todas as leis, independente disso, elas vão reger a minha vida? Com certeza, isso não tem como não ser. Porque existe a nível cósmico Deus que está no comando de todas as coisas. Então, uma força que nós, como nós falamos, como o todo-poderoso, onipotente. Ao mesmo tempo, além de ter todo esse poder de reger tudo que existe, porque está nele mesmo, ele é onisciente. Quer dizer, ele sabe de todas as coisas. E, ao mesmo tempo, ele é onipresente, ele está em todas as coisas. Então, ele como lei máxima. Mas eu, como espírito individualizado dentro desse contexto, eu posso estar no controle, ou melhor, deveria estar no controle consciente de todas as minhas personalidades, de tudo que eu já vivenciei. Mas, às vezes, nem isso eu consigo gerenciar. Por isso, existe alguém como se fosse responsável, como o caso de Jesus. Nós existimos nele. Ele está nos aperfeiçoando porque nós somos partes desse corpo ciclópico que nós chamamos de planeta, que na realidade é o corpo desse Cristo. Então, estando nele, ele é o responsável, ele é a lei. No momento ele disse que era o alimento que nutria, e no outro ele disse que era a lei. Vamos lembrar? Eu sou o pão da vida, coma. No outro momento, eu sou o caminho da verdade e da vida, lei. Então nós vemos que, entendendo a lei que rege um alimento, a lei que rege um comportamento, por exemplo, se eu te ofendo e você aceita a minha ofensa, qual lei que você usou para gravar a minha ofensa no teu universo? Nossa, não sei. Certo? Parece com a força de atração, não parece? É. Mas nós chamamos de orgulho, porque só se ofende ou se deixa ofender a pessoa que é orgulhosa. A pessoa que tem a humildade de compreender que o outro, no mínimo, ele está doente. Ele está enfermo. E se ele, além disso, ter a humildade, ele é altruísta, ele não é mais egoísta, então ele entende e, ao invés de trazer o desequilíbrio do outro para dentro dele, ele leva ele para dentro do outro, como uma força de pacificação que nós chamamos agora a lei, tolerância, a lei da compaixão, a lei da solidariedade, tudo isso são leis e, ao mesmo tempo, tem o nome de virtudes. Sim. Então, qualquer instrumento que rege um elemento para chegar a falar assim, a construção de uma substância ou de algo para beneficiar qualquer contexto, nós chamamos de lei. A lei que está ordenando para que aquilo aconteça. E os elementos que compõem o enredo para que aquilo se dê, nós chamamos de elementos ou nutrientes, ou a matéria em si, numa de suas frequências. Você disse que dá para esse progresso, dá até para acelerar. E a gente já falou isso nos programas passados, né? Queria que você falasse um pouquinho como que como que se dá esse progresso. Vamos lembrar de dois jovens muito queridos, muito amados, às vezes até não tão lembrados. Uma jovem chamada Maria João de Deus. Já ouviu falar? Sim. Mãe de Francisco Cândido Xavier. A obra chama-se Cartas de uma Morta. E eu prefiro falar Cartas de uma Viva, que eu nunca vi um ser tão lúcido quanto ela, só o filho para ser mais lúcido, sim, que pelas notícias que temos, parece que sim. Em alguns segundos, essa moça viaja do planeta Terra ao planeta Marte. Que leis são essas? O pessoal por aqui está tentando criar espaçonaves para levar 10 anos para chegar no planeta Marte. Ela, em alguns segundos, ela vai até o planeta Marte. Que tipo de espaçonave é essa? É a psiconáutica dita por Joana de Ângeles? Mas não é só isso. O que mais nos encantou na obra dela, além dessas informações, ela viajar não só para o planeta Marte, mas para galáxias onde tinha sistemas solares com 3 sóis.
que a ciência levou 80 anos para testificar isto. Então ela mostra que esses seres luminares que já estão encarregados de executar os decretos do Altíssimo, eles retornam ao reino mineral para estimular as forças mentais deste reino. Tenta imaginar isso agora. Nossa. Então, quando nós nos colocamos nessa condição, o outro nos ofende, nos agride, e nós silenciamos num processo de humildade, de compaixão, de tudo que nós podemos. Se não tivermos tudo aquilo, desejemos. Porque nós podemos acelerar o progresso, não só do nosso. Porque Chico, por exemplo, ele veio para escrever quantas obras? Não sei. 30. 30. E escreveu, e vocês vão ter notícia daqui a um tempo, mais de 500. Sim. 425, alguns já estão falando de 500 que já acharam, porque muitas não tinham sido editadas. Sim. 412 até uma altura, depois já acharam mais, quando for construir o memorial, já 425, e agora já muito mais. Então, quantos anos ele acelerou? Pelo conhecimento e pela aplicação. Então, se eu tiver esse conhecimento, como nos ensina Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, eu posso pegar uma molécula de carbono que levaria mais de 5 bilhões de anos em contato com a natureza para transformar-se do carvão ao diamante, transformá-la em diamante, só mudando a conformação molecular. Então, é um salto? É, mas não resolve o problema. Porque eu vou construir o diamante sim, só que ele não tem a experiência, certo, desses 5 bilhões de anos. Por exemplo, você sabe como com um ourivel, um joalheiro, ele avalia a pedra? Não. E eu fiquei encantado quando nós gravamos um documentário, e o repórter queria dizer, mas ele estava lá com aquela lupazinha, né, e tal, mas como você faz? Qual o parâmetro que você tem para falar que essa pedra é mais valiosa do que essa outra? Ele falou, é simples, eu entro nela. E eu vejo as formas que ela construiu através dos bilhões de anos em a natureza. Isso que a torna mais valiosa. Então eu posso, pelo conhecimento, saber um monte de coisa. Agora, só pela prática, pela vivência, eu vou realmente construir essas realidades internas e acelerar o progresso em mim e no contexto pelo meu exemplo. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta.